Bem-vindo à Vox Sombria. Aqui, a escuridão é real, e o terror tem nome, rosto e voz. Imagine um homem de mais de 2 metros de altura, inteligente, articulado, carismático, que conversa com você como um amigo e que, ao mesmo tempo, guarda no porta-malas da própria mãe a cabeça de uma jovem universitária. Hoje, vamos contar a história de um dos assassinos mais perturbadores da história americana. Ele não fugia, não escondia, não negava. Pelo contrário, Edmund Kemper sentava com a polícia, tomava café e falava sobre o monstro que a cidade tanto caçava, sem que ninguém desconfiasse que ele era o próprio monstro. Edmund Emil Kemper III nasceu em 1948, na Califórnia. Desde pequeno, algo estava errado. Com apenas 10 anos, ele matava gatos, os enterrava vivos e desenterrava só para mutilar. Dizia se sentir bem, forte, no controle. Sua mãe, Clarnell, o desprezava. O chamava de inútil, estúpido, e dizia que ele era igual ao pai, um fracassado. Ela o trancava por horas em um porão, escuro, por medo de ele machucar as irmãs. Esse porão foi onde ele começou a fantasiar. Aos 15 anos, Ed foi enviado para morar com os avós, longe da mãe, mas preso ao ódio. Um dia, após uma discussão sem importância, Ed pegou a espingarda do avô e atirou na própria avó. Quando o avô voltou para casa, ele também foi morto. Ed esperou. Depois, ligou para a polícia. Disse: só queria saber como era matar alguém. Foi enviado a um hospital psiquiátrico. Lá, enganou todos. Simulou arrependimento, inteligência emocional, boa conduta. Aos 21 anos, foi liberado. E voltou a viver com quem o odiava mais que tudo: sua mãe. Anos 70. A Califórnia fervia em movimentos culturais. Estudantes faziam carona nas estradas, sem saber que Ed as esperava. Entre 1972 e 1973, Ed Kemper matou pelo menos 6 jovens universitárias. Seu padrão era claro: jovens sozinhas, entre 18 e 22 anos. Pegava na estrada, conversava, deixava elas à vontade. Depois, as levava para locais isolados. Ele as matava com faca, armas ou estrangulamento. Depois, fazia coisas que não se pode dizer em voz alta. E, em alguns casos, ele levava partes dos corpos para casa. Dormia ao lado, falava com elas, achava que estava a amando. Enquanto a cidade tremia com os assassinatos, Ed era um amigo dos policiais. Frequentava bares onde os detetives se reuniam, conversava sobre o caso, dava sugestões. E todos achavam ele engraçado, gente boa. Mas ele escutava e sabia tudo sobre como as investigações funcionavam. Era como se estivesse um passo à frente e gostasse disso. Em abril de 1973, Ed Kemper finalmente fez o que sempre quis. Esperou sua mãe dormir, entrou no quarto, a golpeou com um martelo e depois fez o impensável com a cabeça dela. Em seu depoimento posterior, Ed disse: ela sempre dizia que ninguém me amaria. Então, fiz ela calar a boca. Depois do assassinato da mãe e da amiga dela, Ed fugiu. Dirigiu por horas. Pensou em seguir matando. Mas algo o fez parar. Ele ligou para a polícia e se entregou. Eles não acreditaram. Quando foram até o local, encontraram tudo: corpos, cabeças, polaroides, confissões e um homem calmo, quase gentil, esperando. Ed Kemper confessou tudo, em detalhes. Disse que sua intenção não era o sexo, nem a morte. Era o controle absoluto. Foi condenado a 8 prisões perpétuas. Está preso até hoje na Califórnia e chegou a participar de programas de gravação de livros para cegos. Sim, o homem que matou a própria mãe e 6 estudantes gravava contos infantis para audiolivros. Kemper não era um monstro irracional. Era inteligente, articulado, lógico. Tinha QI acima da média. E isso assustava mais do que qualquer outro traço. Ele explicava os crimes sem emoção, como se estivesse narrando um livro técnico. Psiquiatras dizem que Ed representa o caso perfeito de psicopatia com lucidez total. Ele sabia o que fazia, e fazia porque queria. Ed Kemper não usava máscara, não morava no esgoto, não fugia da luz. Ele era gentil, educado, convidativo.
E talvez por isso tenha conseguido se aproximar tanto. Se essa história te fez olhar diferente para quem pega carona, se inscreva na Vox Sombria, curta o vídeo e comente. O que é mais perigoso? A maldade ou a inteligência por trás dela?